Galera, o Gojo vai voltar em Jujutsu Kaisen, e eu acabei de descobrir como. Não adianta espernear, rezar para o Sukuna ter acertado na cabeça, ou argumentar que o autor odeia o personagem, porque ele mesmo deixou uma baita pista disso, e eu vou revelar tudo agora, nesse vídeo com spoilers. Fala fã do Sukuna, Charles Barros aqui. Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte dessa era, já arrumou as malas para voltar dos mortos, e você vai pirar na batatinha quando descobrir como. Mas para te explicar direitinho como isso vai acontecer, precisamos começar do começo. Após a morte do Gojo, 90% dos fãs de Jujutsu pensaram em diversas teorias que explicassem um final de luta tão impactante. Os outros 10% estavam louvando seu novo deus, o Sukuna. Você pode até falar que a batalha estava equilibrada e qualquer um podia vencer, mas jogar uma conclusão tão repentina na nossa cara, só para chocar o leitor, soou como se o Gege não soubesse mais o que fazer com um personagem tão forte, e não via a hora de finalmente jogar ele na guilhotina. Se você não é fanboy do Sukuna, tenho certeza que vai concordar comigo nisso. Resumindo, eu não achei fraco o resultado da batalha, mas sim como se deu a conclusão dela, abrupta, sem explicação, tanto que não conseguimos processar quando aconteceu. Acho que essa é a palavra. E pra piorar, ou melhor, dependendo do ponto de vista, melhorar, o autor ainda deixou tudo em aberto. Mas se o Gojo vai voltar mesmo, e se isso é um fato, como ele voltaria? Se liga só, porque eu acho que eu posso ter descoberto a resposta para essa pergunta. Só que antes de falar minha teoria, eu vou tentar desbancar as duas teorias mais fortes na internet, quando se fala no retorno do Gojo. Takaba vai trazer o Gojo de volta. A primeira da lista surgiu recentemente, devido à batalha entre Takaba e Kenjaku. Na luta, o comediante mostrou feitos absurdos de poder, com ênfase no absurdo, chegando a fazer o Kenjaku literalmente de palhaço em várias situações. Diante do que vimos, bastaria o Takaba achar a volta do professor engraçada e bingo, Satoru Gojo surgiria vivo e bem diante dos nossos olhos, já que o Fumihiko controla a realidade ao seu redor dessa forma. E acredite, não há piada melhor para os fãs mais radicais do Sukuna que é essa. O problema é que o comediante ainda não tem noção de como seus poderes são absurdos, e não foi mostrado quase nada de como a habilidade dele funciona. O que sabemos até agora é que se ele acreditar em algo, isso se torna real, tanto que ele já teve picos de energia variando do absoluto zero até conseguir superar oponentes extremamente poderosos, como o próprio Kenjaku, por exemplo. Isso também trouxe a ele reflexos melhores, grande velocidade e poder de combate corpo a corpo acima do normal. Isso não só surpreendeu os leitores, que temiam uma batalha bem xoxa entre esses dois, como o próprio Kenjaku, que achou que essa luta seria um passeio no parque, o que só fez ele perder a cabeça. Por causa disso, geral começou a imaginar como seria uma luta entre o Takaba e o Sukuna, a comédia escrachada versus a maldade séria. Confesso que nem consigo imaginar o que sairia desse embate, mas uma coisa eu posso dizer, é que os poderes do Fumihiko têm o potencial de superar até mesmo os poderes do Gojo no seu auge. Gojo vai voltar como maldição. Outra possibilidade forte de como Satoru poderia voltar é em forma de maldição. Mas antes que você dê risada, se liga nesses detalhes. No pós-vida, enquanto Gojo conversa com Nanami, ele fala que maldições também podem salvar vidas. E Nanami relembra uma fala da Mei Mei, dizendo a ele que se você quer ter uma vida nova, vá para o norte. Mas se quer voltar a ser quem era, basta ir para o sul. Nanami fala que iria morar na Malásia, que fica geograficamente ao sul do Japão, confirmando que ele ia mesmo para o sul, porque decidiu apostar tudo no futuro, assim como todos presentes ali, dando a entender que o professor vai tomar um caminho diferente. Isso pode significar que o Nanami pensou por um momento, antes de perder a vida, em se tornar uma maldição, mas desistiu da ideia para não amaldiçoar o Itadori, deixando para o Yuji o fardo de resolver o problema do Ryoma. Resumindo, as terras do norte significam ter uma nova vida, ou seja, o Gojo não voltaria com sua antiga vida, o seu antigo corpo destruído, mas sim com uma nova forma, pois ele voltaria na forma de uma maldição. E aquelas flores de lótus que aparecem no mesmo capítulo podem ser a prova disso, já que essa flor, no budismo, simboliza literalmente renascimento. E como vimos com a roupa do Toji, vestida pelo Gojo durante a sua luta contra o Sukuna, o autor não costuma colocar esse tipo de detalhe em seu mangá à toa. O problema com essa teoria é que o Gojo parece ter sido cortado com energia amaldiçoada, e ele não parece ter morrido com remorso ou ódio. Além disso, o Nanami não deixou claro que iria virar uma maldição, e sim que ele desistiu de amaldiçoar o Sukuna, que estava preso no Itadori, do qual ele não queria ferir. Mas seria bem legal ver esse retorno do personagem como uma maldição, para quem sabe até se infundir com o Itadori, já que ele perdeu o Sukuna. Embora não faça tanto sentido em relação ao que já vimos na obra, Gojo escapou para sua expansão de domínio. Por último, mas não menos importante, eu quero compartilhar uma teoria minha que acredito que vai se confirmar nos próximos capítulos, ou não, já que não sou eu que escrevo. A teoria se baseia no poder ainda não revelado dos 6 olhos, que diz que o Gojo, um pouco antes de ser cortado, teve acesso total ao controle absoluto de energia ao seu redor, incluindo sua própria alma, que também parece ter sido cortada com o ataque dimensional do Sukuna. O vilão até chega a falar durante a luta que o Gojo existe ao mesmo tempo em 2 dimensões diferentes. E cá entre nós, esse pode muito bem ser o segredo dos poderes do professor. Sabendo disso, o Rei das Maldições só precisaria esperar até evoluir seus golpes e desenvolver um corte tão poderoso que seria impossível de ser negado, seja em que dimensão Gojo existisse. E foi exatamente isso que o vilão fez. Em outras palavras, é como se o Sukuna atacasse o Obito de Naruto, conseguindo ferir ele ao mesmo tempo no mundo normal e dentro do Kamui. É claro que ainda precisamos de mais informações sobre esse golpe, tanto do conceito por trás dele, quanto em relação ao segredo por trás dos 6 olhos do Gojo, porque o corte feito antes no braço do Satoru pelo Mahoraga foi curado rapidamente, então não faria sentido uma
evolução desse corte dado no dorso derrubar o professor permanentemente, a não ser que também cortasse algo como a sua alma. E isso nem é tão absurdo assim, já que golpes como Black Flash, por exemplo, podem chegar facilmente na alma do alvo. Pra falar a verdade, não sabemos nem se esse corte do Ryumen foi original do Mahoraga evoluído, uma evolução do seu desmantelar ou até a variação do sangue perfurante fake feito por ele antes, usando os poderes do Max Elefante. O fato é que o Sukuna parece ter mirado em bem mais do que o corpo físico do seu oponente, tanto que ele derruba o Gojo em um ponto não vital, de um feiticeiro nível especial que domina a técnica amaldiçoada reversa, de uma forma anormal. Um rolê absurdo, e depois ainda vira as costas para lutar contra o Hajime, como se nada tivesse acontecido. Para o Rei das Maldições fazer isso, e logo se declarar o campeão da luta, aquele corte deve ter cortado, sem dúvidas, a alma do Gojo, ou pelo menos foi o que o Sukuna achou. Mas se o Gojo teve mais do que o corpo cortado, como ele escaparia da morte, fazendo a mesma coisa que fez contra o Toad, como eu falo nesse vídeo aqui, tendo uma epifania que faria ele despertar os poderes secretos dos 6 olhos, que tanto dá a visão de toda a energia existente nesse mundo e nos outros, como também dá a capacidade de manipulá-la. Quanto a isso, não existem muitas possibilidades que eu possa cravar aqui, como nascer de um vazio branco, como muitos falam, que na minha opinião, nem adiantaria tanta coisa contra o Sukuna nesse momento. Mas indo pelo mais simples, eu apostaria que o Gojo escondeu a sua alma dentro de um lugar onde nem o Sukuna ousaria imaginar, dentro do seu próprio domínio, coisa que ele poderia ativar facilmente em fração de segundo, como já vimos várias vezes, e isso aconteceu antes do corte. Para alguém do nível do Gojo, quem entende e controla tão bem a energia espiritual e física ao seu redor, despertada ou não, seria fácil fazer esse tipo de coisa, levando em consideração que ele anteciparia esse ataque do Sukuna. Então, sabendo que não poderia desviar de tal ataque e que o corte despedaria até sua alma, o Gojo só poderia usar de seus poderes e conhecimento para deslocar sua alma rapidamente para sua expansão de domínio, onde não só estaria seguro, como continuaria aprendendo e evoluindo por milênios, mesmo que não conseguisse voltar. Feito isso, ele não precisaria nem retornar para o seu corpo físico antigo, dando uma de Shibai Otsutsuki de Boruto, e dispensando até o uso de um receptáculo físico. Mas caso ele voltasse, com a energia restaurada como ele estava, estômago e cérebro intactos, se curar seria até moleza. Sem falar que isso casa direitinho com a técnica de troca de almas do Itadori. Mas eu sei que você pode estar pensando, isso é a maior loucura que eu já vi. Você é maluco, é? Mas pega Jujutsu Kaisen desde o início e você vai ver que isso é perfeitamente possível. Diria até que faz muito mais sentido que as outras duas teorias. E outra, o próprio Sukuna fazia isso com sua alma, perambulando com ela direto no seu santuário malévolo dentro do Itadori. Lembra disso? Então precedentes existem. Outro detalhe é a cena que vimos do corpo do Gojo caído, que parece bem mais com um corpo sem alma do que um corpo à beira da morte. Isso faz uma ligação direta do professor conversando com seus amigos já falecidos, naquele aeroporto espiritual. As pistas deixadas pelo Gege. Outra coisa que não me sai da cabeça é a forma como Sukuna cortou o Gojo, porque não é assim que se limpa, descama ou se fatia um peixe. Ele estava com pressa para cortar, facilitou o trabalho da funerária, ou o que? Talvez nunca saibamos. O fato é que conhecemos bem o que acontece quando o personagem não acerta seu oponente na cabeça, e o Sukuna deveria saber disso. Por isso, que um cara tão experiente quanto ele não ia deixar tanto o estômago quanto o cérebro do professor intactos. Isso é no mínimo estranho, a não ser que o vilão realmente tenha cortado a alma do professor, como eu falei na teoria. Fora isso, existem diversos outros cenários, onde a volta do Gojo se torna iminente, como por exemplo, o uso da técnica amaldiçoada reversa para se curar, como aconteceu contra o Toad lá atrás. E precedente existe, porque ele tinha acabado de bater o recorde de Black Flashes contra o Sukuna nos capítulos passados, que como sabemos, também recupera toda a energia exausta, como confirmado pelo Kusakabe naquele momento, ou até ser curada pelo Yuta ou pela Shoko, que poderiam reverter facilmente feridas desse grau, como já vimos acontecer antes, tanto com o Yuji voltando dos mortos várias vezes, como a Maki, que parecia uma maçaroca de carne moída antes de ser curada. O pior é que a galera andou notando o sumiço do corpo do Satoru no campo de batalha, depois que o Hajime chegou, então isso já pode estar acontecendo. Sem falar que com a ressurreição de diversos personagens dentro da obra, como Toad, Maki e o Itadori, mais de uma vez, eu acho bem difícil mesmo que o autor não encontre algo que possa trazer o Satoru de volta, de forma lógica. Se você não acredita que isso seja possível de acontecer, com tudo que eu já falei até aqui, na boa, você tá lendo o mangá errado. Lembrando que eu não sou dono da verdade, e essa foi apenas uma teoria. Pra mim, seria bacana tanto se o Gojo voltasse, desde que tivesse um bom motivo, como por exemplo, ajudar os alunos, ou pelo menos salvar o Megumi, coisa que ele deu uma de político, prometeu e não cumpriu, ou até mesmo que ele não volte, o que também me agradaria demais, porque mostraria uma maturidade do autor, além de fazer os alunos crescerem pela dor. Algo parecido com o que aconteceu com o Naruto, depois que o Pen cancelou o CPF do Jiraiya. Mas uma coisa é fato, a forma como o Gege trouxe a derrota do Gojo, apesar de controversa, merece os parabéns, porque isso gerou um burburinho tão grande que é discutido até hoje. Tanto que as pessoas ainda continuam falando desse retorno do Gojo e diversas pistas disso, o que fez até o autor soltar suas piadas dentro da obra, como aquela piada do peixe na luta Takaba vs Kenjaku, que vamos combinar, ficou muito engraçada. Mas mesmo que o Satoru Gojo volte, isso não deve acontecer agora. Até lá, várias teorias
morrerão e outras várias surgirão, enquanto os fãs do Sukuna vão permanecer cantando vitória até que a virada de mesa aconteça, sem que ninguém perceba. Agora eu quero saber de você. Acha que a alma do Gojo está presa na sua expansão de domínio e é assim que ele vai voltar? Deixa sua opinião aí embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo de Jujutsu Kaisen.